vamos continuar aí as nossas conversas sobre CIF, sobre as palavras favoritas que já foram aí mencionadas aí algumas vezes, e agora a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais a fundo sobre elas, e depois, ao final, o Rosenbaum vai estar aqui para responder perguntas. Então, né, já foi falado bastante também, principalmente na abertura, né, na primeira palestra, que no passado a gente tinha a tendência de ter um modelo biomédico quando se pensava sobre a deficiência, o que acabava nos levando a essa forma de pensar, de buscar consertar a deficiência. E hoje temos aí uma nova abordagem, uma nova visão que busca melhorar as habilidades funcionais, ao invés de tentar consertar as deficiências. E nesse movimento surge aí a F-Words para trazer essa conscientização sobre essa nova forma de pensar, palavra por palavra. Então, as F-Words, elas são baseadas na CIF, e é uma forma da gente se aproximar da CIF e de trazer também as famílias para essa conversa. Então, num primeiro momento, né, como a Carla Caldas estava apresentando, a CIF ela pode assustar um pouco, parecer uma ferramenta aí complicada de ser utilizada, mas é importante que a gente leve aí para os nossos atendimentos, para as nossas conversas com a família, os conceitos da CIF. E é justamente isso que as F-Words buscam fazer. Então, é como se as F-Words nos ajudassem aí a pensar na criança por um conceito aí, pelo conceito da CIF. A primeira palavrinha, então, a função, funcionalidade, como também já foi falado muitas vezes aqui, que o mais importante é que a criança faça as coisas, e não necessariamente que ela faça de um jeito bonito ou que ela faça perfeitamente, mas que ela, de fato, faça. A família, que é o ambiente central da criança. Então, os novos estudos, eles têm mostrado que as abordagens centradas na família, então, quando a gente traz a família para o processo terapêutico, quando a gente, os objetivos são traçados com a ajuda da família e os cuidados são também continuados aí pela família, os resultados terapêuticos são melhores. A saúde, né, que vem aí do inglês fitness, então todo mundo precisa se manter ativo, inclusive as pessoas com paralisia cerebral. Então a gente precisa pensar em formas de promover isso e entender quais são as barreiras que dificultam que as crianças e os jovens com paralisia cerebral se tornem e se mantenham ativos, e pensar como que podemos facilitar isso. A diversão, que está aí relacionada à participação e aos fatores pessoais. Então, o que essa criança gosta de fazer? Primeiro, descubra isso, o que ela gosta. E aí, tente pensar formas de adaptar essa atividade para que ela realmente possa fazer o que ela gosta. E as atividades, quando a gente pensa em atividades participativas, isso vai ajudar a criança a construir confiança e um senso de capacidade, porque ela vai conseguir fazer o que ela gosta. Amigos, que é parte essencial da infância, então o desenvolvimento social é uma parte importante aí do desenvolvimento, a gente precisa pensar sobre isso, incentivar, empoderar e aumentar as oportunidades da criança de se engajar em conexões com os seus pares. E a gente, como profissional, a gente precisa também incluir esse item aí quando a gente pensa em objetivos e intervenções.
E aí, finalizando aí com a sexta palavra favorita, o futuro. Nós precisamos pensar sobre isso e pensar de uma maneira positiva e conversar disso com os pais, sempre com um olhar positivo em relação ao futuro. E eu acredito que quando a gente usa as outras 5 palavrinhas, a gente já está construindo esse futuro. Então, se a gente pensar na funcionalidade, na família, nos amigos, na diversão e na saúde, a gente está aí construindo pilares para essa criança se desenvolver da melhor forma possível, da forma que ela e a família desejam. Então, é importante aí a gente pensar nessa sexta palavra aí favorita, e que eu tenho certeza que é importante também a gente abrir esse diálogo com as famílias, com os pais, que é uma das palavras que talvez mais passem pela cabeça deles. Então é isso, a gente apresentou brevemente, aí agora a Marina vai falar um pouquinho de como a gente tem tentado disseminar as palavras favoritas aqui no Brasil, e aí depois vocês vão ver com mais calma aí o que são as palavrinhas. Então, pessoal, dando continuidade, eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi essa ação da nossa casa com esse intuito de disseminar as F-Words no Brasil. Então, a nossa casa surge com o intuito de fazer a tradução do conhecimento. Para nossa sorte, nós temos inúmeros pesquisadores que se dedicam muito a produzir um conhecimento e a fazer pesquisas que impactam positivamente a vida das crianças com paralisia cerebral e seus familiares. Porém, nós sabemos que às vezes existem barreiras que impedem que esse conhecimento produzido chegue aos usuários finais. Então, a nossa casa nasce com essa pretensão de tentar facilitar essa ponte entre o conhecimento produzido e o usuário final. A tradução do conhecimento visa sintetizar os estudos e pesquisas atuais, aplicar, observar a aplicabilidade das pesquisas na vida prática da população, disseminar a informação, assim como a sua aplicabilidade para um maior número de pessoas. Nós nos encantamos por essa ciência e temos tentado fazer parte dessa tradução do conhecimento, ao menos em algumas etapas, e temos contado com inúmeros parceiros ao redor do nosso país. Essa foi uma das primeiras ações da nossa casa relacionadas às F-Words. Então, nós fizemos a tradução livre desse material, disponibilizado pelo Kenchild, e passamos a incentivar que todos os profissionais, nós mesmos, toda a equipe, os familiares, os professores, assinassem esse contrato junto com as crianças. E isso nos motivou muito a seguir em frente, porque nós observamos o impacto positivo que o uso dessas palavras no nosso serviço trouxe para as nossas crianças. Realmente nos ajudou muito a traçar objetivos que fossem, de fato, bem significativos na vida delas. Então, essa primeira ação nos impulsionou a ir além e a desenvolver outras ações para disseminar esse conteúdo. Observar tudo isso na prática é muito motivador, e observar essas pequenas mudanças que vão acontecendo realmente é algo que nos traz muita energia para seguir em frente. Então, essa é a figura que ilustra a nossa relação com Kenchild. Nós sempre tivemos muito medo de disseminar qualquer informação de forma errada. Sabemos da responsabilidade que é você fazer a tradução, né, fazer essa tradução do conhecimento. Então, quando o Kenchild e o nosso super professor Peter Rosenbaum nos acolheu e falou: vamos juntos, vocês fazem, eu estou aqui, eu vou corrigir, eu vou sugerir.
Isso nos deu muita força para também ir além. A nossa casa conta com inúmeros parceiros que voluntariamente vão chegando nessa casa, né? E todos vocês são convidados, né? Estamos aqui juntos hoje nessa enorme casa. E nós contamos com inúmeros parceiros que nos ajudam em qualquer conteúdo produzido, porque cada um colabora com o seu ponto de vista, com a sua perspectiva, e é assim que a gente acredita que um trabalho pode dar certo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi o processo da produção do vídeo da F-Words. Eu achei o primeiro esboço desse roteiro nas nossas pastas, nos nossos documentos, e é realmente assim que surge, né? Esse roteiro foi primeiramente elaborado por mim e pela Beatriz, e o que a gente tinha era um papel, uma caneta e uma intenção. E depois disso, esse roteiro foi revisado por um familiar, pelo Júlio, que é pai do Lucas, e pela Eliane, que está aqui na nossa plateia, para dar a perspectiva deles como familiares, como esse roteiro estava, como eles estavam percebendo essas palavras. Posteriormente, o Rafael Bonfim, que vai estar conosco amanhã, que tem paralisia cerebral, também leu, fez a revisão dele, colocou a perspectiva dele. E, claro, o Ken Child também leu esse roteiro previamente, antes da gente seguir com as outras etapas. A etapa da gravação do áudio, nós contamos com a Giovana, que é prima do Lucas, que tem paralisia cerebral. Então, ela conseguiu colocar nesse áudio que ela gravou toda a emoção em estar ajudando as pessoas a entenderem o que de fato é importante para o primo dela. Então, isso também agregou muita emoção para o nosso vídeo. A gente também conta com o apoio do estúdio no Santo Som e com o Túlio Airoldi, que é meu marido, que nos ajuda também em toda essa produção. Nós temos o grande privilégio de ter ao nosso lado o Renato Stegum, que é um artista renomado, excelente, que nos ajuda em todas as ilustrações dos nossos vídeos, e ele também é pai de uma criança com deficiência. Então, sem dúvida, a sensibilidade e a emoção que ele consegue colocar através do seu desenho também é um trabalho bem diferenciado. E com esse vídeo, nós também vimos um caminho para divulgar também alguns conteúdos até fora do Brasil. Nós fomos convidadas a fazer a versão do vídeo em inglês e também em espanhol, e ficamos muito honradas com isso. E aqui apenas alguns resultados, né, de uma das publicações no Facebook, para a gente entender o quanto as redes sociais também podem impactar e ajudar de fato a disseminar essas informações. Em uma publicação do Facebook, nós tivemos um total de 41 mil visualizações, mais de 120 mil pessoas alcançadas. Tivemos aí números como 1.500 likes, né, curtidas. E o que nos chama a atenção nesses dados é que nós não tivemos nenhum comentário negativo, carinha triste, né? Ou isso nos conduz a acreditar que as pessoas estão abertas a ouvir e querem que essa informação chegue até elas. Aqui alguns dados do YouTube, né? Então o vídeo foi visto em vários países, aí, quando principalmente foi traduzido para o inglês e para o espanhol. E aí a gente tem alguns números. Então, nós acreditamos, né, que a disseminação da informação, assim como a sua aplicabilidade para um maior número de pessoas, é viável aí, utilizando essas redes sociais hoje em dia. Então, nós temos o nosso website da nossa casa, o canal no YouTube, o Instagram, o Facebook e agora também o Twitter. Ao mesmo tempo que nós queremos disseminar essa informação para todo o país, né, e alcançando o maior número de pessoas, para nós também é muito importante fazer ações locais, para a gente sentir qual é a necessidade, o que as pessoas estão precisando. Vamos ouvir, vamos escutar essas sugestões. Então, em outubro do ano passado, a gente fez essa ação, F-Words na escola, e foi muito incrível e impactante para mim. Foi uma das palestras mais emocionantes.
A Eliane, que está aqui, estava também nessa palestra. Nós visitamos algumas escolas que tinham dentre os alunos crianças com paralisia cerebral. E previamente nós deixamos folhinhas para eles com desenhos escrito: qual é a sua dúvida? O que você quer saber sobre a paralisia cerebral? E aí muitas crianças escreveram e a gente ficava emocionada só de ouvir aquelas perguntas e ver como às vezes algo tão simples de ser resolvido pode gerar até um distanciamento entre as crianças. E a gente fez essa ação em várias escolas, foi muito gratificante ver o impacto dessa ação e realmente ver como, de fato, a informação correta, ela pode quebrar paradigma, facilitar a inclusão e facilitar a aproximação de todos. É nisso que a gente acredita e é esse o intuito da nossa casa, disseminar isso.